mais uma vez bem-vindos à Casa da Irmã Rosa, ao nosso canal virtual. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam especialmente bem-vindos e esperamos que possam nos acompanhar mais vezes. Hoje vamos ter o prazer de receber o nosso companheiro Saulo Monteiro, que é da Sociedade Espírita Sorella, do Rio de Janeiro. E Saulo vai nos falar sobre o tema Diante da Consciência. E antes de de passarmos a palavra para o Saulo, vamos ler uma página de abertura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino. E a mensagem diz assim: os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas não esqueça de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos, na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar, só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Portanto, procure viver acertadamente de acordo com a sua consciência. Vamos então orar juntos e a seguir passaremos a palavra para o Saulo. Mestre amigo Jesus, queridos benfeitores da Casa da Irmã Rosa, agradecemos por mais um dia, agradecemos pela oportunidade que estamos tendo na divulgação da tua doutrina, Mestre, na divulgação do teu Evangelho, através da bênção da internet. Que as tuas palavras, Senhor, possam chegar a vários corações, espalhados pelo nosso Brasil, quiçá possa chegar a outros países, Senhor, para que todos nós, unidos como irmãos que somos, possamos seguir os teus passos. Te pedimos que envolva cada um dos lares aqui representados e fique conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja. Olá, quero dar aqui as boas-vindas a todas e todos que estejam acompanhando eventualmente essa palestra. Uma boa tarde para você que está assistindo ao vivo, mas também um bom dia, uma boa noite para aqueles que vão acompanhar pelas redes aqui do Irmã Rosa essa reflexão que a gente vai trazer. Na verdade, a minha alegria é grande, apesar de estarmos assim à distância, em ambiente remoto, por estar aqui de alguma forma colaborando nas reflexões espíritas que vocês vêm fazendo em seus estudos. Eu imagino que desenvolvendo aí uma série de materiais para pensarmos, né? A proposta do tema que me ofereceram hoje, gentilmente, os companheiros que coordenam o trabalho, é diante da consciência. No entanto, a gente vai procurar ampliar um pouco a perspectiva oferecida pelo texto assinado por Francisco Cândido Xavier e André Luiz, lá no livro Estude e Viva, para uma compreensão mais abrangente, digamos assim, daquilo que a doutrina espírita, com seus pensadores clássicos, entendem pelo tema. Porque consciência é alguma coisa bastante complexo em termos de gênese orgânica e também de gênese espiritual. Allan Kardec trata do tema no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E eu quero também fazer uma abordagem disso, tendo em vista o pensamento de Leon Denis, que principalmente no livro O Problema do Ser e do Destino, nos fala do tema. Então permitam-me aqui, à vontade, como me sinto entre irmãos aqui tão de pertinho, quem sabe quando tudo isso passar e a pandemia tiver chegado ao fim, a gente pode se encontrar pessoalmente, né? Mas me sinto à vontade, então, para fazer essa abordagem, procurando de alguma forma levar para os corações, para as mentes de vocês, aquilo que tem passado no meu. Faço com muito respeito, pedindo licença de apresentar as minhas opiniões, tendo em vista que a gente não consegue fazer muito mais do que isso, né? O nosso entendimento é aquilo que é possível de passar. Se estamos entendendo certo ou errado, o tempo vai dizendo, e como diria o Raul Seixas,
é preferível mesmo que sejamos uma metamorfose ambulante, né? Chato, complicado, angustiante, é termos respostas prontas para tudo. Eu quero começar lembrando-nos da questão 10 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se é possível ao ser humano conhecer a natureza de Deus. Porque, de alguma forma, ter respostas para questões tão amplificadas como essa da consciência humana é também estudar o Criador. E os Espíritos respondem que não é possível conhecermos a natureza de Deus porque nos falta um sentido. Eu quero me basear nessa expressão dos Espíritos comandados aí pelo Espírito Verdade junto ao trabalho de Allan Kardec, para lembrarmos-nos de que existem limitações que são incontornáveis para o tempo em que estamos mergulhados, né? A gente é filho do tempo em que estamos. Não tem como nossas opiniões, nossos entendimentos, nossos raciocínios, nossas emoções não serem consequência direta daquilo que a gente está vivendo no tempo atual. Então a cultura, ela vai influenciar a maneira como o país em que estamos se processa, se organiza, vai influenciar a família que nós temos e a realidade social em que estamos inscritos, nossa profissão, tudo influencia em termos exteriores para que nós estejamos desta ou daquela forma. Então não é possível fugirmos à temporalidade. E da temporalidade de um mundo de expiações e provas como esse em que nós estamos, transborda uma informação. Não dá para compreender a fundo certas questões. Não é possível que a gente tenha acesso a certos elementos. O que não quer dizer, absolutamente não quer dizer, que deixemos de parar de buscar. Né? Que paremos de buscar. Não quer dizer que devemos deixar de buscar ou parar de buscar. Não. O movimento é de progresso, então devemos buscar sempre. Ah, não entendo Deus. Vou parar então de estudar sobre Deus porque é impossível entender? Não, ao contrário. Eu vou buscar entender, mas com a humildade de quem reconhece que falta um sentido. Você já parou para pensar na profundidade dessa expressão e dessa palavra também, sentido? Sentido, visão, olfato, audição, paladar, tato. Sentido é uma coisa que eu não consigo desenvolver conscientemente aqui agora. Eu quero desenvolver um novo sentido, vou fazer força e vou desenvolver. Não é possível, porque isso tem a ver com a maturidade do organismo, se nós falarmos de corpo físico. Em termos de espírito, que é o que nós somos, essa maturidade ela vem com o tempo da reencarnação. Então, ao longo de muito tempo, a gente vai ter ainda uma limitação ou outra para vencer, e essas limitações, conforme o progresso vai se dando pelo movimento das coisas, elas vão deixando de prevalecer. Me incomoda um pouco, eu não sei vocês, a perspectiva espírita, e com todo o respeito de alguns textos assinados como espíritas também, que pregam uma perfeição imediata. Como se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer para sermos pessoas boas de repente, para sermos pessoas caridosas, altruístas, de uma hora para outra. E reparem, qual foi o plano de Deus para o progresso humano? O plano de Deus é a múltipla existência. Nós vivemos repetidas vezes, sendo colocados por Deus em culturas, repetindo o que falamos já, em sociedades, em famílias, em gêneros, em ambientes de desenvolvimento intelectual distintos, para que com a vida aprendamos esses elementos. A virtude, pela proposta de Leon Denis, que vai fortalecendo então a consciência para ficarmos no nosso tema, a virtude não é uma coisa que a gente possa comprar, que a gente possa adquirir, que a gente possa desenvolver de uma hora para outra. Na verdade, esse é o tempo de Deus. Nós que somos estudiosos de alguma forma das leis de Deus, sob a perspectiva espírita, às vezes estamos nos equivocando, querendo que porque estamos estudando essas leis, o progresso chegue.
Só que o progresso não tem a ver com o acesso teórico à informação. O progresso tem a ver com a prática, com a perspectiva da vida real. Por exemplo, é muito comum nesses estudos falarmos dos vícios e das virtudes. E Leon Denis tem uma proposta no livro que eu já citei, O Problema do Ser e do Destino. Ele diz que o vício, ele na verdade nem tem existência real. O vício para Leon Denis é um buraco. Olha que interessante. Ele está apoiado em Kardec, quando Kardec fala no capítulo 3, também do livro que citamos, a Gênese, que o mal ele não tem existência real. O mal é uma ausência. Assim como uma sala apagada é a ausência da luz, assim como a fome é a ausência da saciedade, então o mal é a ausência do bem. Só o que existe verdadeiramente é o bem, porque o mal é circunstancial. Então aquele vício que a gente reconhece haver em nós ainda, ele é uma incompletude. Ele é um buraquinho planejado por Deus como buraquinho, porque foi Ele que nos criou ignorantes. Foi Ele que nos criou sem nada sabermos. Nós não participamos da mesma natureza que as coisas. Repara, um sapato. Um sapato, ele nasce pronto, com a sua função absolutamente cumprida, perfeito, lindo. Só que com o passar do tempo, o sapato se desgasta e deixa de existir. Primeiro, ele não cumpre mais a sua função, que é calçar-nos, e depois, na natureza, ele vai se degradar, até que ele não exista mais enquanto sapato. Aquela matéria vai continuar existindo, vai entrar, inclusive, em processo de reciclagem, vai virar uma outra coisa, mas o sapato não vai existir mais. Aquela madeira, aquela borracha, aquele plástico, aquela tinta vão se dissolver no meio natural. Nós não somos desse tipo. Repara, o nosso corpo é. O corpo que eu estou vestindo hoje, esse conjunto aqui que me identifica para vocês como Saulo, vai deixar de existir. Mas eu, que estou controlando esse conjunto, nunca deixarei de existir. Os espíritos, eles são o contrário dos sapatos. O espírito, ele nasce zerado e ele vai se aprontando na medida das encarnações. E aí eu quero ser um espírito superior, pior do que isso, um puro espírito, só porque eu aprendi o que é ser espírito puro. Não tem nada a ver. Aprender o que é um espírito puro e ser um espírito puro é muito diferente. Entre aprender e ser, vão passar aí alguns milênios. Porque a gente não tem que combater vício nenhum. A gente não tem que conquistar por um exercício virtude nenhuma. E nem ninguém vai nos dar também de presente a salvação. Esse é um processo de tempo. Eu não sei se vocês conheceram, não posso adivinhar a faixa etária de quem me assiste agora, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, certamente aí em Niterói, em algum lugar ele esteve, houve um palestrante bastante magnético, muito conhecido aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi o Luiz Antônio Mileco. O Mileco era cego e mesmo assim, com a sua limitação, numa época em que a acessibilidade não era tão boa quanto hoje, a gente já tem aí, ainda não é tão bom, né? Mas a gente já tem muita coisa acessível, e ele era um daqueles que andava com o seu livro dos Espíritos em braille debaixo do braço para fazer palestras por aí. E o Mileco, como era chamado, ele dizia que o espírita brasileiro ele vive de uma síndrome, ele sofre de uma síndrome, que ele chamava de SPI, a síndrome da perfeição imediata. E eu concordo com ele. A gente quer ser de uma hora para outra caridoso. A gente quer deixar de ser egoísta. Calma, gente. Calma, porque esse buraco que está aí dentro do seu coração, e do meu também, é claro, chamado egoísmo, ele só pode ser preenchido com os exercícios de altruísmo que a vida vai se encarregar de me apresentar. Não é indo ao centro espírita que se faz isso. Não é indo à obra social, junto aos assistidos, que se faz isso. Até porque a gente interpreta muito mal a ideia de assistido. Parece que nós somos
as pessoas que vamos levar aquilo que eles precisam. Olha, definitivamente não é por aí. Muitas vezes aquele ou aquela que estão numa situação de risco social, econômico e que dependem de uma ajuda para viver, pode ser um espírito que tem muito mais a me ensinar do que a aprender. A gente ainda trata no meio espírita brasileiro a caridade como alguma coisa que eu faço para cumprir um requisito, para estar de acordo com uma lei, para, quem sabe, ganhar um espaço. A gente atualiza de céu para nosso lar, coloca o nome de uma colônia legal e diz que vai fazer caridade para ir para lá. Não é a caridade que a gente está fazendo exterior que faz a virtude ocupar aquele buraquinho do vício que estava em nós. É muito mais dentro de casa, é muito mais no trabalho profissional, é muito mais quando eu preciso abrir mão do meu tempo em prol do outro, quando eu preciso fazer esforços de dedicação, quando no cumprimento de missões, por exemplo, como a paternidade e a maternidade, eu me vejo abrindo mão de coisas que eu gostaria de fazer, e mesmo assim percebo ali naquele exercício um crescimento. A abnegação nasce aí nas pequenas coisas. Não é largar tudo aquilo que o mundo oferece de mal, de sujo, porque eu preciso estar então na limpeza da religião, né, que é o que vai me purificar. Essa não é a perspectiva espírita. O espiritismo não purifica ninguém. O espiritismo não faz ninguém evoluir. O espiritismo, gente, é uma lente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim, ó, o espiritismo é isso aqui. Eu não estou vendo mais a tela do computador que me grava nesse momento. Está tudo embaçado, porque eu tenho miopia, é uma miopia de 4,25 num olho e de 3,5 no outro. Eu não estou vendo nada. O computador está a 1 metro de mim, eu não estou vendo. Eu não sei, por exemplo, se eu estou agora de olho aberto ou de olho fechado. Quer dizer, eu não sou louco ainda, eu sei que estou de olho aberto, mas eu não vejo se estou. Quando eu coloco essa lente aqui, que chama correção visual, o sentido que eu já tenho, mas que não funciona muito bem porque eu tenho uma doença, que é a miopia crônica, o sentido ele é corrigido. Correção visual. Está escrito na minha carteira de motorista. Lentes de correção visual. Eu sou obrigado a usar para dirigir. Até porque se eu dirigir assim, eu vou desencarnar. Vou bater com o carro e vou morrer. O espiritismo é isso aqui, ó. O espiritismo é um óculos. O espiritismo é uma lente pela qual eu passo a enxergar a realidade de uma maneira mais próxima daquilo que ela é. Porque na ignorância do meu sentido obtuso, eu olho e acho que o mundo é uma coisa que não é. Quando eu coloco, eu falei, meu Deus, então é isso aqui que é o mundo? Eu achava que era uma coisa que não é. A gente tem uma mania, como diria o Mileco, de querer ser perfeito de uma hora para outra, quando, na verdade, a gente vai estabelecer com muito tempo uma outra forma de ser. Conhecendo o Espiritismo, eu planejo teoricamente as coisas. Eu descubro agora que eu posso, na verdade, talvez ser diferente do que eu sou, mas calma, é com o tempo. O recado que eu queria trazer para vocês é que o despertamento da consciência não é imediato. Quando o texto que está em estudo hoje faz algumas aproximações entre as virtudes que nós devemos desenvolver diante de certos elementos da vida, eu, com todo respeito ao texto de André Luiz, discordo. Porque muitas vezes aquela situação da vida me está sendo apresentada como espírito pela primeira vez. Como que eu vou me resignar diante da perda de um filho? O maior amor que é possível nutrir na terra, e de repente essa criança não está mais junto de mim. Nesse caso, gente, saber que ele é um espírito imortal e que não sumiu, que não desapareceu, é uma grande consolação, é verdade. É a ciência espírita que nos consola comprovando a imortalidade da alma. Mas espera aí, sofrer diante disso, eu posso. Eu tenho direito.
inclusive, com todo respeito, até o dever. Porque a saudade dói. Saber que aquele que eu estava cuidando, que é o que eu pude colocar no mundo de melhor, que através da educação eu poderia levá-lo a práticas mais felizes e condicionadas para o bem, agora não está mais aqui e eu não poderei fazer nada disso? Isso dói, dói na alma. E quando alguém fala, para com isso, não chora, se resigna diante dessa dor, porque ele não morreu. Ah, sai pra lá, né? Peraí, eu sou o quê? Um anjo ou eu sou um humano? Reconhecer o ponto em que nós estamos da nossa travessia espiritual é essencial. Agostinho, no Livro dos Espíritos, diz que o autoconhecimento é uma chave para todo e qualquer progresso. E sabe por que uma chave? Porque ela vai se encaixar numa porta que se chama progresso espiritual. E o progresso espiritual não vai se dar nessa encarnação, vai se dar ao longo do tempo, ao longo de múltiplas encarnações. O texto que vocês estão estudando está baseado em um livro dos Espíritos. Eu vi lá no capítulo 5 desse livro Estude Viva, a questão 169. E eu fui buscar a questão. Me parece que na questão tem mais elementos interessantes do que no próprio texto em estudo. Olha a pergunta de Kardec. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Muitas provas ele evita, né? Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Gente, olha isso. Porquanto o progresso é quase infinito. Cada um tem a sua interpretação, vocês fiquem à vontade para discordar de mim, é claro, mas me parece que a sequência das equações que o André Luiz colocou ali não estão de acordo com a pergunta 169. Porque algumas daquelas situações não são possíveis justamente porque o progresso não para. Olha o que os espíritos disseram. Todo mundo vai encarnar o mesmo número de vezes? Não. Porque alguns, inclusive, aprendem com os erros dos outros. Dá para aprender, claro, claro que sim. Aquilo ali eu já não quero repetir. Eu vi que ele foi por aquele caminho e não foi tão bom. Legal. É o problema da educação, isso, inclusive, né? Gerações se batem umas às outras porque ficam pensando o pai querendo evitar que o filho caia e o filho querendo fazer o caminho próprio dele, sem nem querer ouvir que o pai está dizendo que já passou por aquele caminho e dá errado. É possível aprender com os erros dos outros, mas também a gente escolhe se quer ou se não quer. Então, ó, velocidade de progresso é diferente para cada um. Então, o número de encarnações vai ser também. Segundo elemento que a questão nos apresenta, nós estamos progredindo sempre numerosamente. Numerosas vezes vamos encarnar. Ele fala que cada um vai encarnar um número de vezes, mas para todo mundo vai ser numeroso. E em terceiro lugar, o progresso é infinito. A tal da perfeição, e eu acho que essa é uma das colaborações mais magistrais de Leon Denis, ela não pode ser encarada no singular. A meu ver, a chamada perfeição relativa no texto de Kardec é alcançada de maneira plural. São múltiplas as perfeições. A gente está desenvolvendo perfeições morais, perfeições intelectuais, perfeições emocionais. Assim como a inteligência, a educação já sabe, a neurociência também, não é uma só, são múltiplas as inteligências, nós temos também múltiplas perfeições. Não é de uma hora para outra e nem é num conjunto homogêneo que a gente atinge essa condição. E sabe o que vai acontecer quando atingirmos essa condição? Vamos continuar progredindo. Porque o progresso, como dizem os espíritos, é infinito. Não tem problema, então, poxa, quando eu achei que tinha aprendido, veio aquela situação e eu reagi de maneira diferente do que eu queria. Tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem tempo. Eu não estou aqui pregando, gente, com uma ingenuidade quase romântica,
aquela história de deixa para a próxima encarnação. Não, não, não. Precisamos aproveitar as opções, as oportunidades do tempo presente, do momento em que estamos vivendo, inseridos aí nessa sociedade abrupta, doida. Precisamos aprender o que o nosso tempo nos oferece. Somos homens no mundo, como diria lá o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, ter pressa pode nos aturdir. Nós vivemos hoje um momento de múltiplas tarefas. Eu estou falando com vocês agora por um computador que tem 3 navegadores abertos. Essa aba aqui em que eu estou tem 5 guias e em todas as outras tem mais guias abertas do que nessa. Eu estou fazendo pelo menos umas 30 coisas ao mesmo tempo. E isso é algo muito ruim quando nós transferimos para a alma. Materialmente falando, pode ser que não tenha jeito para a nossa vida e que tenha que ser assim. É profissão, é família, estamos estudando e as notícias, é assim. Mas lá dentro é um tempo de meditação, é um tempo de atenção plena, é um tempo de análise metódica do que a gente pode fazer já e do que não dá para ser feito nesse momento. Porque tem coisas que a gente já consegue, tem coisas que a gente, com algum esforço, pode conseguir em breve tempo, e tem coisas que reconhecidamente nós estamos sem sentido. Não está dando para a gente desenvolver para além daquele limite, porque falta-nos o sentido para isso. Então, se eu bater na mesa e falar, eu quero acordar caridoso, não dá. Não dá porque o buraco do egoísmo planejado por Deus, porque a gente vem de um instinto de conservação muito forte no reino animal, onde tinha que ser só o nosso. Se não fôssemos ególatras, a gente não sobreviveria. Então foi Deus que planejou isso, gente. O buraco é muito grande. O buraco de egoísmo é enorme. Eu preciso estudar, eu preciso me esforçar, aproveitar as oportunidades da vida, mais calma. Meditação, respiração, atenção plena, para que a gente possa aproveitar aquilo ali que já dá. Eu acho que esse perdão aqui dá. Eu acho que dá para entender o ponto de vista dele, a maneira como ela encara essa realidade. Eu acho que dá para eu segurar a onda e fazer desse jeitinho. Dá. Eu acho que dá. Então, tudo bem. Sem violência. Na terapia, na religião, na filosofia, com a ciência espírita debaixo do braço, isso daqui dá. Desenvolvimento de consciência, tomada de consciência do que estamos fazendo, é isso. Um pouquinho de cada vez. Leon Denis propõe que a gente tem na natureza de Deus 2 livros abertos a todos. Ele fala, existem 2 livros, isso está no livro Grande Enigma, existem 2 livros abertos e acessíveis a todos. O livro da natureza e o livro da consciência. Ele diz que são 2 caminhos paralelos para encontrar Deus. É interessante que na matemática, da qual eu não entendo nada, mas eu vou usar uma metáfora dela aqui agora, na matemática, 2 retas paralelas se encontram no infinito, não é? O professor de geometria ensina que quando eu olho para o trilho do trem, apesar de eles serem absolutamente paralelos, lá no horizonte parece que eles se encontram, né? 2 retas paralelas que se encontram no infinito. Deus está lá no infinito. Um trilho é o livro da natureza e outro trilho é o livro da consciência. No livro da natureza, eu encontro Deus pelas suas assinaturas. Eu olho para a natureza, ele diz, né? No livro da natureza, o céu estrelado, a montanha, o mar, a floresta, são assinaturas de Deus. Eu olho para aquele conjunto harmônico que é uma floresta, como a Amazônia, de uma biodiversidade fantástica, com espécies de fauna e de flora que só existem ali, que não tem em nenhum lugar outro do mundo. A relação perfeita do solo com o clima. Assim como eu olho para o corpo físico, né? O peristaltismo do meu intestino, os meus órgãos funcionando, as minhas células respirando, sem que eu precise conscientemente mandá-las respirar, tudo funcionando perfeitamente bem.
Isso é Deus. Mas tem um outro livro onde eu posso encontrar Deus. O livro da consciência. Esse não é um livro exterior. Esse não é um encontro do lado de fora. São belos os encontros que temos com Deus do lado de fora. Poder viajar para o interior e olhar o céu sem a mediação da luminosidade da cidade, da poluição. É um outro céu, né? Quando eu vou para o interior de Minas e deito no gramado e olho para o céu, meu Deus, que fantástico. É Deus que eu estou vendo. Mas tem um outro lugar que eu posso mergulhar para enxergar Deus, que é em mim mesmo. Ele diz que Deus está sob as águas tumultuosas do nosso pensamento, sob, debaixo. Eu preciso fazer um mergulho mais profundo. Ele chama isso de consciência ou sentido íntimo. Esse é o sentido que nós vamos descobrir aos poucos, pelas vias da reencarnação, mas que podemos desde já começar a perambular, mergulhar nessa água mais profunda, olha, respirando um pouco mais, olhando para dentro de nós mesmos e reconhecendo as incompletudes sem culpa. Eu não tenho culpa pelos vazios que existem em mim. Aliás, ninguém tem, porque isso foi um planejamento de Deus. Nós somos, gente, crianças espirituais. Como que podemos nos resignar diante de provas que estamos passando pela primeira vez? Que cobrança é essa? Que chicote é esse que a gente fica batendo? Somos crianças espirituais. Vamos cair. Agora, diante da queda, vamos planejar vencer. Vamos planejar não cair mais, claro. Mas a criança não cai uma vez só. Ela vai cair de novo. Até que ela aprenda a andar e nem lembre mais como é que é cair. E não precisa mais fazer força para ficar de pé. Porque agora ela desenvolveu uma habilidade que não participa mais da natureza daquilo que ela era. Ela não é mais aquela criança que caía. Percebe? Ela é uma outra coisa. Mas ela não aprendeu a andar porque ela leu no livro. Ela não aprendeu a andar porque ela virou espírita. Ela não aprendeu a andar porque ela foi no centro espírita, ou na igreja, ou porque leu a Bíblia, ou porque a salvou. Ninguém salva, ninguém ensina. A criança aprende a falar porque ela está ouvindo os outros falarem. Por si mesma ela fala. Ela aprende a andar porque chegou a hora da maturidade dos seus sentidos e ela consegue então andar. Percebe? É a vida que ensina. O Espiritismo é essa lente aqui. Que nós saibamos colocar a lente. Colocar a lente, a meu ver, se assemelha a buscar estudar na origem do clássico espírita, a ciência, a filosofia espíritas. Para que a gente possa ter a lente bem consolidada. Além disso, é esperar o tempo certo, é aproveitar as oportunidades e é mergulhar em nós mesmos, para reconhecer as incompletudes e, quem sabe, voltar com algum plano de sermos um pouquinho mais completos naquele quesito. Porque as perfeições, elas se acumulam no espírito humano conforme o tempo de adesão àquelas situações em que a gente está se vendo. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço para os irmãos e para as irmãs do Irmã Rosa. Foi uma alegria poder participar desta oportunidade aqui. Eu desejo, com toda a minha energia, que a gente possa se ver mais adiante, presencialmente, fisicamente, que possamos nos abraçar e trocar experiências espíritas para um planejamento de uma vida melhor. Mas olha, calma, tá tudo bem. Um grande abraço, até a próxima. A gente vai fazer uma pequena oração para encerrar esse momento. Deus, Criador de todos nós e de todas as coisas, nessa hora te agradecemos pela oportunidade de refletirmos o Espiritismo. Mas te pedimos ainda, ó Pai, abençoa-nos na jornada, porque sabemos que só a vida que Tu constituiu para nós pode nos levar às pluralidades do aprendizado e das perfeições no futuro. Muito obrigado por termos existido e que possamos fazer daqui para frente uma existência cada vez melhor. Que assim seja.